Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, e no verso 17, aleluia. Capítulo 5 de Marcos, versículo 17. Glória a Deus. Eu quero falar aqui sobre os milagres de Jesus nesta noite. E eu tenho certeza que aquele que tem fé, Deus também ele pode fazer na vida desta pessoa. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 5, verso 17. Glória a Deus. Creio que é uma mensagem muito conhecida de todos, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo para fazer neste lugar. Tenho certeza que o Senhor tem milagres para fazer neste lugar. Aleluia. Capítulo 5, verso 17, quem achou diz amém? Diz assim: e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que foi endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes como grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. E todos se maravilhavam. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o a multidão. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, eterno, maravilhoso Pai, fala conosco nesta noite, Papai, em nome de Jesus, por intermédio do Teu Espírito Santo, Pai querido, usando a minha vida. Fala com a tua igreja, fala comigo, meu Pai, me confirma a bênção, me confirma a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nesta palavra e eu estava prestando atenção no que diz esse texto. Ali fala que quando Jesus passou para o outro lado do mar, a cidade de Gadara, a cidade do Gadareno, e ali quando ele chegou àquela região, a Bíblia diz que aquele homem que estava possuído por uma legião de espíritos malignos, ele desceu correndo até onde estava Jesus e se prostrou aos pés de Jesus. Aí a gente segue lendo e vê que quando Jesus expulsa os espíritos malignos da vida daquele homem, que ele fica em sua sã consciência, muitos que viram se alegraram, mas muitos que vieram até ali olhar para Jesus, ver o que Jesus tinha feito, pedindo que Jesus se retirasse daquele lugar. E diferente foi aquele homem que estava endemoniado, que estava sofrendo com aquela legião de demônios. Ele queria ir até Jesus, ele queria ir com Jesus. Aí eu fiquei pensando comigo, tem muitas pessoas que eles querem Jesus, mas não querem seguir Jesus. Aleluia! Muitos ali se alegraram com a cura, com a libertação daquele homem. E muitos não quiseram que Jesus ficasse na sua região. Muitos pediram para que Jesus se retirasse daquele lugar.
Como acontece nos dias de hoje, as pessoas preferem mais as coisas do mundo do que Jesus. Ficaram muito bravos e Jesus tem expulsado aqueles espíritos malignos e eles têm se precipitado ao despenhadeiro, pedindo para que Jesus se retirasse. E aquele homem que foi liberto daquela legião de espíritos malignos, ele queria ir com Jesus. Mas Jesus disse que não podia ir porque tinha que ficar ali e pregar para aquelas pessoas. A palavra Decápolis era 5 cidades que havia naquele lugar. Aliás, eram 10 cidades que havia naquele lugar. E aquele homem ficou por ali e pregou o Evangelho, anunciou a verdade. Aquele homem ficou ali para falar o que Jesus tinha feito em sua vida, o que Jesus tinha operado na sua vida. E através dele muitos creram, porque eles conheciam a vida daquele homem. Eles conheciam que aquele homem era preso sempre com cadeias e ele quebrava as cadeias e fugia. E Jesus, eu estava pensando comigo, Jesus ele tem uma missão na vida de cada um de nós. Ele não chega na vida de ninguém porque ele conhece. Ele não chega na vida de ninguém se ele não tem algo para a pessoa. Se ele não tem algo para realizar na vida da pessoa, uma mudança, uma transformação, uma cura, um milagre, a salvação da alma. Jesus ele tinha o propósito de ir até Gadara, até a cidade de Gadara, para curar aquele homem, para que aquele homem viesse ser um evangelista naquele lugar. O que Deus tem feito na tua vida para você anunciar o Evangelho? O que você tem recebido do Senhor para anunciar, para ser testemunha de Jesus nesta terra? Muitos de nós temos uma história. Muitos de nós recebemos alguma coisa do Senhor. Um milagre, uma cura. Libertação da família, libertação da nossa vida. Todos nós temos um testemunho e cabe a nós anunciar Jesus através desse milagre. E Jesus agora tinha uma outra missão. Do outro lado, novamente, do lado, ele volta para o outro lado. Ele embarcou novamente em seu barco para voltar. E quando ele chegou do outro lado, havia uma grande multidão esperando Jesus. Aqueles que não quiseram aceitar Jesus porque não conheciam Jesus, do outro lado tinha uma multidão para ver Jesus. Talvez ninguém não quer ouvir o Senhor neste lugar. Deus prepara um motivo para alguém ir para outra cidade anunciar Jesus. Quando muitos não querem ouvir a palavra de Deus no lugar, Deus envia pessoas para outro lugar para evangelizar. E Jesus chegou até o outro lado. E estava ali uma grande multidão esperando Jesus, e Jesus começa a ensinar, e chega um homem, principal da sinagoga, creio que um mestre deles, um mestre da sinagoga, rogando a Jesus que fosse até a sua casa e colocasse a mão sobre a vida da tua filha, que estava à beira da morte, e estava doente, estava moribunda. E Jesus ele sai a caminho daquele lugar. Aquele homem por nome Jairo, ele sabia que o milagre só vinha através de Jesus. Aquele homem ele sabia que Jesus ele estava por ali curando os enfermos, libertando as pessoas e fazendo muitos milagres. Como Jesus ele tem milagre na nossa vida. Como Jesus ele escolheu esse dia para realizar um milagre na sua vida. Não é à toa que você está aqui. Deus tem algo para a sua vida nesta noite. Aquele homem foi atrás de Jesus. Quando muitos não querem Jesus, outros buscam Jesus. Quando muitas pessoas não querem ouvir Jesus, muitos correm atrás de Jesus para ouvir, para receber o milagre, para receber a cura da enfermidade. E a Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus também se depara com uma mulher com uma enfermidade, já sofria 12 anos essa enfermidade. Já tinha gastado tudo que tinha com muitos médicos e não tinha achado a solução. Não tinha achado a cura da sua enfermidade. Mas ela tinha consigo, se somente eu tocar no Senhor,
eu serei curado. Por isso que eu disse, irmãos, é através da nossa fé que nós alcançamos o milagre. Jesus, ele chega em Nazaré, na cidade que ele foi criado, na cidade que ele cresceu. Os milagres que ele fazia em outras cidades, ali ele não pôde fazer porque faltava fé nas pessoas. Através da fé das pessoas que eles alcançavam o milagre. Todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Vai, seja feito conforme a tua fé. Aleluia. Por isso que Jesus chega a dizer que quando ele voltasse, será que ele vai achar fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou, a fé de muitos se esfriou. E as pessoas não têm mais a fé que tinham no tempo passado. As pessoas não têm mais a fé do primeiro amor, do começo do Evangelho na sua vida. Por isso que muitos saem da igreja. Por isso que muitos se afastam de Jesus por falta de fé. A luta começa a apertar, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a ficar difícil. As pessoas pensam que é culpa de Jesus e acabam abandonando Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele não pode mais provar ninguém, porque as pessoas, se serem provadas, elas desistem. Muitos aceitam a aprovação, mas muitos não querem nem saber de prova. Querem saber só de vitória, querem saber só de milagre. Jesus, ele está em busca de pessoas que têm a fé de enfrentar a dificuldade sem olhar para trás. Jesus, ele está em busca de alguém que olhe somente para ele, não só na hora boa, mas nas horas ruins também, nas horas difíceis. E quantas vezes a nossa fé tem falhado? Quantas vezes a nossa fé tem falhado diante de Deus, diante do Senhor? Glória a Deus! Aquele homem foi até Jesus, se ajoelhou diante de Jesus, adorou Jesus e clamou dizendo: a minha filha está moribunda, a minha filha está à beira da morte. Peço que o Senhor vá até ela e impõe as suas mãos sobre ela. E Jesus, ele sai. Quando Jesus está a caminho daquele lugar, vieram os cegos daquele chefe da sinagoga, aquele senhor que tinha algumas pessoas sob o seu serviço. Vieram e disseram: não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Jesus, ele diz para aquele homem chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quando a pessoa não tem temor das coisas que podem acontecer na sua vida, mas teme somente a palavra de Deus, a verdade, teme somente a Jesus, ele crê que só o Senhor pode fazer um milagre. Ele crê que em meio às dificuldades, em meio às provações, o Senhor está do seu lado. Seguiram até a cidade ou até a casa daquele homem chamado Jairo. Só que Jesus, ele conhece, irmãos, o coração de cada um de nós. Assim como ele sabia que alguns dos seus discípulos tinham uma dúvida no coração, assim como ele sabia que alguns dos seus discípulos até duvidavam de algumas coisas que aconteciam, como Tomé, que quando Jesus ressuscitou e anunciaram para ele, ele disse que só acreditava se ele tocasse em suas feridas. E nos dias de hoje não é diferente. Então Jesus chama para dentro do quarto somente o pai, a menina, o pai e a mãe da menina, e os seus discípulos que ele conhecia, os discípulos que ele sabia que nas horas difíceis estavam com ele. E ele chama porque sabia que eles tinham fé. Quantas vezes, irmãos, que Deus nos chama para fazer a vontade dele? Quantas vezes que Deus tem precisado de nós na sua obra, tem precisado de nós para fazer a sua vontade, a nossa fé tem falhado. Quantas vezes que o Senhor quer operar milagre através da sua vida? Quantas vezes que
Deus tenha escolhido você para fazer uma oração por alguém, aquela pessoa levantar no leito de enfermidade, e você não crê, você não tem fé. Será que vai acontecer isso? Será que se eu orar vai acontecer o milagre? Quantas pessoas colocando o será na frente, deixando a fé de lado? Nesse texto aqui, irmãos, nessa mensagem aqui, nós vemos um grupo que não quer saber de Jesus. Nós vemos um grupo que está disposto a ouvir Jesus. E nós vemos alguém que está disposto a ir com Jesus, a seguir Jesus. E nós vemos também pessoas que só querem receber a cura, só querem receber o milagre. Jesus ele não quer somente curar a nossa enfermidade. Jesus ele não quer somente libertar a nossa vida, libertar a nossa família, mas Ele quer que nós venhamos ser um testemunho vivo do que Ele tem feito na nossa vida. Quantas vezes que deixamos de falar de Jesus, quantas vezes que deixamos de testificar o que Jesus tem feito na nossa vida, quantos milagres que Jesus ainda tem para fazer na vida das pessoas através de nós. Quantos milagres que Jesus tem para fazer na vida das pessoas através do seu testemunho, do que Jesus fez na sua vida, de onde que Jesus se tirou, o que você era antes. Jesus não quer que você fale para dar ibope do inferno, mas conte o que Ele fez, conte o que Ele operou, o milagre que Ele fez. Glória a Deus! E começaram a rogar que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Veja a diferença. Veja a diferença daqueles que moravam naquela cidade, estavam mais preocupados com os seus rebanhos, estavam mais preocupados com os seus afazeres, estavam mais preocupados com as coisas materiais. Enquanto aquele homem foi liberto daquela legião de espírito maligno que o atormentava, e a vontade dele era seguir com Jesus. A vontade dele era estar com Jesus. Nós podemos também trazer, irmãos, aqui, quantas pessoas que querem, quando Jesus liberta ele aceita Jesus, ele é liberto, ele é curado, ele é transformado. Ele já quer morrer dentro do céu. E quantas almas que Deus tem para ganhar através dele. O milagre que Deus fez na vida dele não é para que ele venha ser salvo somente, mas que ele venha ganhar mais almas para Jesus através do testemunho. Aquele homem ficou naquela cidade, aliás, eram 10 cidades, aquela região. Era como que um estado, 10 cidades. E ele começou a evangelizar. Só de eles olharem para aquele homem, só das pessoas olharem para aquele homem, já via que havia feito algo muito grande na vida dele. Que algo muito tremendo tinha acontecido na vida daquele homem, que vivia se cortando nas pedras, nos galhos de árvores, nos espinhos, andava morando nos sepulcros. Agora está em sã consciência, agora está vestido, agora está liberto. Só isso já era um testemunho muito grande para aquelas pessoas. Mas Jesus queria que ele ficasse ali para evangelizar. Jesus queria que ele ficasse ali para salvar a família dele também, através do seu testemunho. Nós podemos ver, irmãos, que quando Jesus chega naquela cidade novamente, acontece a multiplicação de peixes e pães. Foram mais de 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Veja quantas pessoas que naquele lugar foram evangelizadas através daquele homem. Não posso dizer que todos foram salvos, mas todos foram evangelizados. Jesus ele precisa de nós para o canto de missão, o canto do evangelismo. Jesus ele precisa de nós para pregar a palavra. Jesus ele precisa de nós para anunciar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não veremos o Senhor. Sem fé nós não alcançaremos a salvação, nem tampouco milagres na terra. E se nós falarmos da palavra de Deus, muitos irão crer. Muitos irão ser evangelizados, irão receber a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, do nosso testemunho. Você quer ver a fé do crente aumentar e você contar um testemunho muito grande que Deus fez na sua vida. Até os crentes que estão com a fé lá embaixo começam a aumentar. Eu estava pregando ali na igreja que eu cuido, culto de ensinamento. Eu falei, as pessoas saem da igreja por falta de ler a Bíblia. Porque se a pessoa começa a ler a Bíblia lá, no livro dos profetas, você vai ver o que Deus fez. Quantos milagres que Deus fez. Amém. E a fé vai aumentando. Olha só que Deus tremendo. Olha só que Deus poderoso que nós servimos. Olha só o que Deus fez na vida deste homem e desta mulher. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós. E ele orou. E por 3 anos e meio não choveram. Josué orou. E o sol parou. Para que o povo israelita viesse vencer a guerra. Porque se escurecesse, eles iriam perder a guerra. Eliseu, ele ora. Um machado estava no fundo da água que ele tinha pegado emprestado. Ele derrubou, aquele homem derrubou na água e ficou preocupado, chamou o profeta. O profeta foi lá e orou e Deus fez flutuar o machado dentro da água. Olha, irmãos, como que o inferno vai flutuar dentro da água? Se é um isopor, você sabe que não vai afundar. Se é uma madeira, não vai afundar, mas um ferro. Então você vai lendo a palavra, vai aumentando a sua fé, e a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus. Porque o Verbo encarnado, porque é a verdade, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Por isso que Deus fala. Moisés veio dizendo que no princípio era o Verbo. Aliás, no princípio criou Deus todas as coisas. Ele só falava e as coisas aconteciam. E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para Jesus. E João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra de Deus é Jesus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, Jesus no nosso coração falando, a nossa fé tende a aumentar. Porque sem fé nós não vamos agradar ao Senhor. Sem fé nós não iremos alcançar aquilo que nós estamos buscando. Sem fé nós não iremos alcançar o milagre na nossa vida. É tudo através da fé, irmãos. Jesus disse que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, levanta-te daqui e precipita-te no mar. Mas não é que a fé venha a ser o tamanho do grão de mostarda, porque a fé ela vai sendo exercitada, ela vai aumentando. Cada vez mais que você lê a Bíblia, a tua fé vai aumentando. Cada vez mais que você lê, você ora, você jejuma, a sua fé aumenta. Você vê os milagres acontecendo, a tua fé vai aumentando. Você ora, Deus responde, acontece aquilo que você está pedindo, a tua fé aumenta. Você olha pelo enfermo, o enfermo é curado. A pessoa recebe a palavra de Deus, recebe o milagre, mas a tua fé também aumenta. Porque Deus ele quer usar na nossa vida. Deus não quer usar somente o pregador, Deus quer usar também vocês que estão me ouvindo. Porque todos nós, Jesus disse, vós sois as minhas testemunhas. Quando nós falamos de Jesus, quando nós anunciamos Jesus, Jesus ele está cuidando da nossa vida, do nosso tempo. Jesus ele está salvando os nossos familiares.
E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Uma multidão para ouvir Jesus anunciar a palavra de Deus. Uma multidão para ver os milagres que Jesus fazia. Irmãos, por falta de milagre em nossos tempos, as pessoas estão se afastando de Deus. Por falta de nós orarmos, cremos na resposta, porque o milagre vem acontecer, que as pessoas estão se ausentando. Não é só culpa do povo que não ouvir a palavra de Deus. Também é culpa nossa. Porque nós não estamos tendo mais a fé que no começo tinha o povo de Deus, a igreja. Nós não temos mais aquela fé de orar e o paralítico andar. Nós não temos mais aquela fé de orar e o cego ver. Porque se nós tivéssemos essa fé, quantos milagres que iriam acontecer, quantas pessoas que viriam para ouvir e para ver as operações de milagres e prodígios através de Jesus. Uma multidão para ouvir Jesus. Uma multidão seguindo Jesus. Muitos ali estavam para ver milagres. Muitos estavam ali por causa da multiplicação dos pães. Muitos estavam ali para criticar Jesus. Mas muitos estavam ali para adorar a Jesus. Muitos estavam ali dispostos a enfrentar a luta, a dificuldade com Jesus. Jesus, ele multiplica pão e peixe, porque aquele povo já fazia vários dias que estavam com Jesus e estavam com fome, não estavam preocupados com o alimento do corpo físico, mas estavam preocupados com a palavra de Deus. E Jesus, ele multiplica o pão e o peixe para aquelas pessoas, porque eles mereciam, porque já estavam muitos dias com fome, ouvindo as palavras de Deus. Glória a Deus. Quando nós se preocupamos com as coisas de Deus, Deus não deixa faltar nada para nós. Quando nós se preocupamos com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, Deus não vai desamparar, Deus não vai abandonar, como disse o salmista Davi. Já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar no pão. Quantas pessoas que estão dispostas a enfrentar qualquer coisa pela palavra de Deus. E Deus, assim, ele tem um compromisso também de cuidar de nós, de cuidar de você. Quando você cuida em fazer a vontade de Deus, você cuida em agradar a Deus, Deus, ele está cuidando de você, está cuidando da sua família. Esta mulher, irmãos, que havia 12 anos que estava sofrendo com um fluxo de sangue, sabia que se ela chegasse e tocasse na hora do vestido de Jesus, ela já seria curada. Isso é fé. Isso é fé. As pessoas não têm mais essa fé. E somente tocar na veste de Jesus. Talvez se Jesus passasse em Criciúma, era capaz de querer apedrejar Jesus. Aleluia! Mas essa mulher, ela saiu da sua casa. Já não tinha mais recurso para a sua enfermidade. Já tinha gastado tudo que tinha. Em algumas traduções diz que gastou todos os seus haveres. Outras traduções dizem que gastou tudo que tinha. Em muitos médicos, ninguém tinha solução para o seu problema. Irmãos, existem doenças, existem enfermidades que não é para o médico. Existem muitas enfermidades que o médico consegue dar a volta, porque ele foi treinado para isso.